Surpreendentemente, o mesmo personagem lidera cada uma dessas equipes de heróis. Não estou afirmando que seja o mesmo personagem, mas sim o mesmo estereótipo e, em certos casos, arquétipo. Estamos discutindo personagens com traços similares. Cada um é um líder confiável com personalidade de escoteiro, que normalmente seguem as regras e assumem o peso da responsabilidade de salvar as pessoas ao seu redor. São personagens que nem sempre são os melhores estrategistas em sua equipe, mas ainda assim são considerados os mais aptos para liderar, devido ao seu espírito inabalável e à capacidade de ser um farol de esperança diante das adversidades. E não só isso, mas muitos deles têm a ver com a cor azul. Mas por que será que isso acontece? Neste vídeo, falaremos sobre o motivo de vermos esses personagens se repetirem tanto em nossa cultura. De Hector da Ilíada a grandes líderes da cultura pop como Leonardo das Tartarugas Ninja e, claro, o Superman. Mas vamos além também, já que hoje estreia a 4ª temporada de Umbrella Academy. Conversei com um líder escoteiro para saber sua opinião sobre o assunto e por que gostamos tanto de ver esses personagens. Meu nome é Gio, o Monitor Geek, e hoje vamos levar os líderes escoteiros muito, mas muito a sério. Antes de começar, o vídeo de hoje é patrocinado pela CyberGhost VPN. É uma VPN excelente que criptografa suas informações para mantê-lo anônimo e proteger seus dados privados durante a navegação. Assim, protege seus dispositivos contra sites maliciosos e hackers, principalmente ao se conectar em redes públicas. Além disso, ela também oferece entretenimento. Bastante útil, pois o CyberGhost desbloqueia o catálogo global de 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime e outras. Você muda o endereço para outro país com alguns cliques e pronto. Você pode acessar o catálogo americano da Netflix, que possui 50% mais conteúdo do que o da América Latina e da Espanha. Isso não só te dá acesso a mais filmes, mas também a lançamentos que demoram mais para chegar às plataformas aqui. O CyberGhost VPN está disponível para iOS, Mac, Android, Smart Televisão e várias outras plataformas. E você pode conectar até 7 dispositivos simultaneamente para compartilhar com amigos ou familiares. Ele tem uma avaliação de 5 estrelas no Trustpilot e é usado por 38 milhões de pessoas globalmente. Se você estiver interessado em adquirir, tenho uma super promoção para você. 84% de desconto e 4 meses grátis. Acessando o link na descrição, sairá cerca de $2 por mês. Se você não ficar satisfeito com o serviço, tem 45 dias para cancelar e receber o reembolso total. Assim você evita riscos e garante a qualidade da CyberGhost VPN. Aproveite essa chance. Agora sim, vamos direto ao assunto. Capítulo 1. O arquétipo do herói. Para compreender esse tipo de personagem, é necessário entender por que eles se repetem e qual sua referência mitológica. Vamos primeiro com um exemplo. Com certeza você já ouviu essa história. Um jovem leva uma vida simples e comum, mas um dia é escolhido para uma grande aventura na qual precisa enfrentar um vilão temível. Felizmente, ele não está sozinho, pois conta com um velho mentor que o ajudará em sua jornada. A premissa conhecida como Jornada do Herói se aplica a muitas histórias. Surpreendentemente, há exemplos de culturas antigas que nunca tiveram contato, mas possuem histórias muito similares, como as histórias sobre um grande dilúvio, presentes em relatos bíblicos, incas, nórdicos e hindus. Por que isso acontece? Alienígenas? Não. De acordo com o mitólogo Joseph Campbell, essa profissão realmente existe. Os seres humanos contam histórias semelhantes porque vivemos experiências parecidas, não importa quando ou onde nascemos. Todos nascemos de uma mãe, geralmente convivemos com um pai, mas nem sempre. Inevitavelmente lidamos com a morte. E todos esses conflitos nós expressamos através de personagens, histórias e situações que se repetem uma e outra vez. Isso tem a ver com algo chamado arquétipos, que são padrões universais e símbolos recorrentes que têm sua origem nas primeiras histórias humanas, mas que ainda vemos em ação em qualquer filme de Hollywood. São símbolos que nos ajudam a entender a nós mesmos e ao mundo em que vivemos. Porque os seres humanos não apenas escrevem histórias, mas também aprendem com elas. É crucial ressaltar que arquétipo e tropo não são sinônimos. Lembre-se de que os arquétipos são universais, muito antigos e funcionam mais de forma simbólica. Por outro lado, tropos são clichês comumente usados de forma específica nas histórias. Como nesse caso, o líder escoteiro, geralmente associado à cor azul. Arquétipos são universais e simbólicos, enquanto tropos são mais específicos e concretos. Embora esses líderes escoteiros sejam mais um tropo do que um arquétipo, também é verdade que existem arquétipos que se relacionam com esse tipo de personagem. Por exemplo, o psicólogo Carl Jung mencionou um arquétipo que poderia se aplicar a muitos deles, o arquétipo do herói.
São personagens que encarnam valores como coragem, valentia e força interior. Essencialmente, são personagens que vencem desafios para atingir objetivos. Por isso, muitas vezes, eles passam por uma jornada de transição, como em várias versões do Super-Homem, onde ele sai de um mundo comum, ter um primeiro contato com a cultura de Krypton, e depois se transforma no Super-Homem. Nesse tipo de história, Clark Kent já tem poderes, mas ainda não é o Super-Homem. Até que ele passa por esse período de transformação, onde sua humanidade se mistura com sua herança kryptoniana, o que resulta no Homem de Aço. Esses personagens também enfrentam, em algum momento de sua jornada, a Sombra, que representa aspectos reprimidos ou desconhecidos de sua personalidade e ideais. Por exemplo, no arco do Deku Vigilante, vemos como o jovem Midoriya lida com sentimentos de vingança, individualidade e uma sensação de se sentir superior aos outros personagens que o acompanham. Já estou preparando vídeos sobre My Hero Academia que serão anunciados no meu Instagram. Me segue lá, além de me ajudar muito. O Capitão América passou por uma situação parecida ao perceber que os Estados Unidos não são um país totalmente inocente. Ele acreditava nisso e construiu a personalidade de Nômade, mas principalmente são personagens que têm a ver com redenção e sacrifício. Esses personagens costumam se sacrificar em prol de seus amigos, companheiros ou até mesmo de seu mundo. Por exemplo, saindo um pouco da cultura pop, vemos um grande exemplo do arquétipo do herói no personagem Héctor da Ilíada. Um personagem profundamente consciente de seu dever para com Troia e sua família. Ele era o principal defensor de sua cidade e estava disposto a lutar e a se sacrificar pelo que acreditava ser o certo. Algo interessante sobre ele é que, ao contrário de outros heróis como Aquiles, ele não luta pela glória pessoal, mas sim porque é um protetor. Eu acredito que Heitor, da Antiguidade, é um ótimo exemplo de líder escoteiro. Ele é outro personagem arquetípico que se relaciona com esses líderes. É Zeus, já que é um personagem que representa a responsabilidade adquirida de cuidar das pessoas ao seu redor. Por exemplo, Zeus não era o irmão mais velho, mas foi o responsável por dar ordem ao universo e quem assumiu a liderança da sua família. Isso lembra muito o personagem Leonardo, líder de seus irmãos. Ele frequentemente busca o bem-estar e estabilidade da família, lidando com as diferentes personalidades dos irmãos. Porque entre nós, no mundo real, você não tem um irmão, irmã, tio ou tia? Quem cuida dos irmãos, mesmo sendo uma responsabilidade mais paternal? Sinto que quase toda a família tem um arquétipo Zeus. Enfim, já que estamos falando de como esses escoteiros têm um precedente arquetípico e mitológico. Mas agora vamos dar uma olhada mais específica no tropo, para ver quais características esses personagens têm e por quê. Capítulo 2. O tropo do líder escoteiro. Acho interessante como as tartarugas ninja apresentam clichês de personalidade comuns em muitos outros desenhos animados. O que segue as regras, o inteligente tecnológico, o cara durão, o espírito livre, etc. Por que isso acontecia tanto naquela época? Porque a ideia era que as crianças que assistissem a esses desenhos identificassem rápida e facilmente cada personagem e o papel que desempenhavam na história. Isso também está relacionado a vendas. Muitos desenhos animados dos anos 80 e início dos 90 eram produções de marcas de brinquedos com o objetivo principal de impulsionar as vendas. Por um lado, era mais fácil criar histórias com personagens simples e clichês. Por outro, cada personagem tinha uma personalidade muito particular. Era mais fácil para as crianças se identificarem com um e quererem comprar todos os produtos associados a ele. Quando crianças, assistíamos desenhos animados e nos identificávamos com algum personagem. Essa tática não se aplica apenas a desenhos animados, mas também a outras produções, como as boy bands, que também têm certos estereótipos de personalidades com o mesmo objetivo. Para gerar identificação dos fãs com integrantes específicos e aumentar as vendas. Comente abaixo, qual é sua boy band favorita? Quer dizer, sua tartaruga ninja favorita? No meu caso, aconteceu algo curioso. Lembro que quando eu era criança, meu favorito era o Donatello. Sempre fui o típico garoto nerd, então eu curtia muito que existissem personagens capazes de resolver problemas de forma mais intelectual do que física. Mas hoje Leonardo é sem dúvida o meu favorito, porque atualmente eu me identifico muito mais com personagens que têm uma responsabilidade e que se encarregam de fazer com que as pessoas ao seu redor estejam bem e seguras. O mesmo aconteceu comigo com Ciclope e Wolverine. Quando criança, ao assistir a série animada, eu gostava muito mais da atitude despreocupada do Wolverine. E eu achava que o Ciclope era esse líder chato, que até me irritava um pouco. Agora eu entendo bem melhor. Em X-Men 97 gostei muito mais de como exploraram o Ciclope. E essa necessidade que ele tem de liderar sua equipe na ausência do Xavier, mesmo sabendo que essa não é a melhor decisão para sua família. A responsabilidade então é uma das maiores características desses líderes escoteiros.
Uma pergunta interessante que muitas histórias abordam é: por que os personagens sentem essa responsabilidade? Isso depende muito de cada um deles. Leonardo, em muitas versões, é o irmão mais velho das Tartarugas Ninja, por isso assume a responsabilidade de se comportar como líder. Por outro lado, Dick Grayson frequentemente age como um irmão mais velho para todos os Titãs, embora nem sempre seja a pessoa mais velha. Tanto é assim que Asa Noturna é até o líder tático e moral de toda uma geração de super-heróis da Detective Comics. Além de Superboy e Cyborg, quem mais já trabalhou com a Liga da Justiça? Também temos personagens como Superman, cuja responsabilidade deriva diretamente do grande poder que ele tem e do que se espera dele. Em algumas versões, Jor-El, pai de Kal-El, expressa especificamente as expectativas que ele deve cumprir. Algo que também vemos replicado em My Hero Academia através da relação de Deku e All Might, que treina o jovem Midoriya, para enfrentar o grande vilão que ele não conseguiu derrotar. E aqui precisamos falar de outro ponto. Há muitos personagens que sentem a responsabilidade de manter as coisas como estão. São protetores do status quo. Por exemplo, as versões clássicas do Capitão América e do Super-Homem durante a Segunda Guerra Mundial. Eles se sentem responsáveis por proteger o sistema? São personagens que seguem as regras porque sentem que esse modo de vida é o correto, algo que também vemos em Deku e All Might. Ambos estão totalmente casados, com a ideia de que esse sistema, que tem rankings de heróis, exames e códigos para se tornar um, é o correto. Eles lutam para preservar esse estilo de vida, apesar de vilões e situações mostrarem que nem sempre é assim. Mas tudo bem, em breve trarei esse vídeo ensaio para você. É importante ressaltar que nem todos os líderes escoteiros seguem as regras somente para manter o status quo. Mas em muitas ocasiões, isso tem a ver com uma questão de confiabilidade, já que as pessoas ao redor precisam ser capazes de confiar no que o líder fará e no que ele não fará. Por um lado, essa característica os torna personagens previsíveis, pois todos sabem que o Super-Homem sempre tentará salvar a todos. Mas é justamente essa previsibilidade que também os faz serem figuras confiáveis. Talvez seja por isso que muitos desses personagens têm muito a ver com o azul, porque é uma cor que associamos com a temperança e com a calma. E essas cores mais puxadas para os vermelhos nos fazem pensar em um personagem mais impulsivo, talvez mais emocional. É importante destacar que tanto homens quanto mulheres podem ser líderes escoteiros, possuindo as mesmas características necessárias para essa função, como a Mulher Maravilha em Detective Comics Superhero Girls e Bombom em As Meninas Superpoderosas. Se você observar, cada uma delas tem várias características semelhantes a outros personagens já mencionados. Mas apesar de que essa relação entre os líderes escoteiros e a responsabilidade seja algo que já vimos incontáveis vezes, existem histórias que conseguem subverter esses clichês. Na série Umbrella Academy, isso é exemplificado pelo personagem Luther, que inicialmente é o típico líder escoteiro. Mas conforme a série avança, percebemos que ele não se sente confortável com esse papel. Há uma expectativa sobre ele. Ele se pressiona tanto para ser o líder desde o início, certo? Acho que vemos o Luther que ele acha que precisa ser. E ele sente que o time precisa vê-lo assim. E quem o pai dele espera que ele seja. E o que é ótimo sobre a transição de Luther ao longo das temporadas é que ele deixou tudo isso de lado e vemos quem Luther é, sem esse rótulo. Sem a responsabilidade de sentir que precisa ser essa pessoa. Série. Então nos mostra que Luther sentiu essa responsabilidade porque seu pai e sua família esperavam isso dele. Isso pode indicar que ele não tenha nascido para liderar essa família. E eu não sei se Luther é um líder nato. Ele parecia deslocado, apesar de ter sido colocado na posição número 1, na verdade. Isso me faz refletir. Frequentemente, esses líderes estilo escoteiro têm ao seu lado pessoas mais poderosas ou melhores estrategistas. Pessoas que nos fazem pensar que talvez a equipe estaria melhor com outro líder. No caso de Umbrella Academy, eu sinto que o verdadeiro líder é o número 5. E quando ele vê uma maneira de proteger as pessoas que ama, sabe? Ele vai fazer o que puder. 5 é muito racional, é pragmático, lógico. Tipo, ele tá sempre procurando por isso. Como podemos, no mínimo, evitar um cenário em que iremos morrer? É disso que se precisa em um líder. De fato, em situações de perigo, um líder tático como Batman, ou número 5, é de grande ajuda. Mas também há algo que devemos levar em conta. Que quando a situação se complica, você não precisa apenas de soluções, mas também de alguém que te faça acreditar que a vitória é possível e alcançável. Sim, não sei, acho que Luther é um líder emocional melhor, provavelmente um líder emocional melhor. Portanto, o real valor desses personagens reside na confiança que eles despertam nas pessoas. Uma confiança que nasce da responsabilidade que sentem de proteger os seus e que, arquetipicamente, os impulsiona a superar o perigo e as adversidades.
Falamos de personagens tão antigos quanto as histórias, mas que encontraram formas de se reinventar e adaptar suas narrativas. O que é um fato é que quando tudo parece estar contra você, esses personagens representam a coragem, a determinação e a força que precisamos para chegar em segurança. Do outro lado, com um sorriso no rosto. Na descrição, deixarei um link para você baixar o CyberGhost VPN, com 84% de desconto para que fique por cerca de $2 por mês e 4 meses grátis. É um ótimo serviço, então eu recomendo que você dê uma chance. Isso nos permitirá proteger nossos dados durante a navegação e acessar conteúdo bloqueado em diferentes plataformas, sem riscos. É isso por hoje. Sou o Geo, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.